Filosofia. 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 Olá pessoal, Philosophy. a nossa aula de hoje é sobre a liberdade. Dentro da unidade que nós estudamos sobre ética, nós sabemos que ética envolve uma relação de respeito, né? O que podemos fazer ou não fazer, o que é adequado e inadequado, o que é o bem para os outros, o que é o mal para os outros ou para a gente mesmo. Então, isso envolve também a noção de liberdade. E é sobre a noção de liberdade é que vamos discutir. Então, nós estudaremos nesse primeiro momento se é possível ou não a gente considerar-se livres, né? E ser livre significa fazer tudo o que quer, né? Satisfazer nossas vontades e desejos. A liberdade, portanto, é um estudo da ética e a gente tem que estudar então os elementos, as possibilidades, os limites para a liberdade, né? E também se é possível que todo mundo tenha integralmente a liberdade. Então, a liberdade como um problema, a gente vê em vários momentos nos textos bíblicos, nos textos antigos, ainda da mitologia grega também, nos poemas atuais. Por exemplo, nesse poema, ó, A Torneira Seca, mas pior, a falta de sede. Torneira seca é uma situação externa, a falta de sede é uma situação interna. Então, aqui o pior de tudo é a renúncia à liberdade. Se a torneira está seca e eu gostaria de ter água, eu renuncio àquilo porque, olha, não estou com sede, falta de sede. Ou então eu vou buscar água. Então a liberdade trabalha com esses dois conceitos, o externo e o interno, o que me coage, o que me leva a me determinar para determinada ação. E tem um outro poema também, do Drummond, que fala do mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Significa que a minha vontade interna pode ser maior, que nós inventamos outras realidades. Tem um outro poema ainda, que nós estudamos, que fala que a gente sonha com uma árvore com pomos, né, com maçãs, né, mas nem sempre pomos essa árvore onde nós estamos. Então, será que essa liberdade está em nós? Esse poema começa a questionar. Então, se a felicidade depende de nós mesmos e também depende da nossa liberdade. Então, a nossa relação de liberdade com a felicidade, né? Essa é uma duplinha interessante de se estudar. Então, o primeiro pares de opostos que nós vemos é o seguinte, a necessidade e liberdade. Então, se todo ano tem a estação de frio, eu não tenho liberdade de não comprar um casaco, porque tem o inverno sempre, portanto, eu sou livre. Talvez não, talvez sim, porque eu posso comprar o casaco, mas eu quero ter a liberdade de não ter o casaco, mas você vai passar frio. Veja que então a necessidade, as coisas necessárias e universais são aquelas que acontecem independente da gente. Então, se várias coisas no mundo, a maioria delas, acontecem na natureza e no próprio ser humano, independente da nossa vontade, por exemplo, eu não escolhi meu nome, eu não escolhi para nascer, mas o mundo, o movimento necessário do mundo fez eu nascer, alguém deu o nome para mim, então é a torneira seca, né? Podemos dizer que eu tenho liberdade, pois eu nem meu nome escolhi. Tem um outro lado, que é aquilo que pode acontecer ou não pode acontecer. Por exemplo, eu posso estar andando na rua e de repente cair uma árvore sobre o meu corpo, ou eu tropeçar, né? Algumas coisas podem acontecer, aquela pedra que eu tropecei estava naquele momento ali, então são as contingências, né? As coisas que acontecem pelo acaso, o encontro de duas coisas necessárias fortuitamente. Então, o pares de opostos, necessidade, liberdade e contingência e liberdade, fazem de perguntar, é possível ter liberdade se muitas coisas são necessárias, muitas coisas acontecem por contingência, né? Pelo acaso. Então, o curso da vida está fixado e não há como intervir, ou tem algum lugar para a nossa liberdade. Então, a gente vai analisar isso. Então, a primeiro par, necessidade e liberdade, a gente podemos tirar como exemplo uma mulher negra, pobre, que nasce numa sociedade machista, racista e classista. Então ali fala, olha,
necessariamente eu vou sofrer, necessariamente não vou ter liberdade, necessariamente eu vou ser infeliz. Tem uma determinada situação que eu não escolhi. Vamos dar um outro exemplo aqui de uma contingência. Uma mãe ficou grávida e no momento que estava acontecendo a epidemia e o governo não estava cuidando, tinha problema com o desemprego, o serviço público não funcionava direito. Então, eu podia ter nascido em outro país. Então, essa é uma contingência, um acaso que podia me trazer uma certa felicidade. Então, a necessidade e a contingência, digamos, vai contra a liberdade. E o que a gente vai fazer? Resignar-se? Se conformar com aquilo? Renunciar à possibilidade de lutar, de reagir? Sartre diz: o que importa não é saber o que fizemos de nós, e sim o que fazemos com o que quiseram fazer conosco. Então ele aponta um caminho. Mas vamos estudar novamente essa questão da necessidade e das contingências. A mitologia grega dizia que o nosso destino era traçado por moiras, que eram deusas que ficavam tecendo e de repente uma delas cortava a nossa vida e a gente morria. Portanto, necessariamente você nascia e morria, porque estava nesse cordão, nessa teia tecida pelas moiras, né? Ou as deusas latinas chamavam de parcas, né? Que era o que representava a necessidade e o curso da vida. Por outro lado, você poderia, na Idade Média, se trabalhou muito a ideia da roda da fortuna, que tinha uma deusa chamada Fortuna, que girava uma roda. Se você ficasse na parte superior da roda, aqui está a deusa, né, girando a roda, você era um momento feliz e tudo mais. Tinha um outro momento que você na vida tinha as desgraças, você sentia dores. Então são os momentos da vida. Às vezes você está bem, às vezes está mal. Então eles diziam que isso também era o acaso. Então a necessidade, o destino, o acaso, o determinismo e a fortuna, né, o acaso aqui na roda da fortuna, a representação ao longo do tempo desse problema da liberdade. Então, tanto a necessidade como o acaso coloca a gente a refletir sobre a possibilidade da liberdade. E vamos estudar essa possibilidade. Então temos três concepções, grandes concepções sobre a liberdade. Primeira concepção trabalhada principalmente por Aristóteles e depois por Sartre, que é mais ou menos assim: agir ou não é uma escolha. Tem determinada situação. Eu não vou agir, eu tenho liberdade para não agir. Tem determinada situação, eu vou agir, vou enfrentar, ou vou contornar, é uma escolha. Portanto, para eles, agir ou não agir é uma escolha que compõe a liberdade. Para os estoicos, aqueles que pregavam prazeres moderados, né, mais ligado à natureza, o Baruch Spinoza, outro filósofo, depois Hegel, dizem o seguinte: eles dizem que tudo é uma força interna. Inclusive a necessidade eram forças da natureza de um todo organizado interno. Então, liberdade com necessidade se combinam. É possível unir liberdade com necessidade, a gente vai ver isso adiante. E por fim, os marxistas, fenomenologistas e existencialistas dizem que a liberdade é uma capacidade da gente perceber possibilidades objetivas. Então, a pessoa tem que ter esse desenvolvimento para perceber ali, dentro das necessidades, das coisas necessariamente que vão acontecer, e das contingências, dos acasos da vida, as possibilidades da gente ajustar isso tudo. Então vamos lá com cada uma das concepções. De Aristóteles e Sartre. O Aristóteles escreve um livro chamado Ética Nicômaco. O filho dele diz que a liberdade se opõe a condicionantes externos. Então eu enfrento a necessidade, a natureza, e o que acontece pelo acaso. Então é um ato voluntário esse enfrentamento, é possível o livre agir de acordo com a razão. Eu tenho a razão para eu agir. Então esse racionalismo é uma liberdade ética de ela é ética, ela é adequada, ela é justa, ela é louvável se for direcionado pela razão. Diz a frase de Aristóteles: seja senhor da tua vontade e escravo da tua consciência. Você só pode ser não livre da tua consciência, você só não pode se livrar de você mesmo, da sua razão. O Jean-Paul Sartre vai escrever o livro Ser e o Nada, e ele vai dizer o seguinte: conformar-se ou não é uma decisão livre.
né? Mas a liberdade é uma coisa que não foge de nós. Tanto é que ele usa uma palavra chamada condenados à liberdade. Bom, condenado significa que está preso, né? Mas é condenados à liberdade. Porque a liberdade é uma coisa que você não pode escolher. Oh, não quero ser livre. A liberdade está dentro de você. O ser humano é um ser com necessário e fatalmente livre, né? É necessário e fatal que seja livre, né? Diz ele, de fato não somos uma liberdade que escolhe, mas não escolhemos ser livres, estamos condenados à liberdade. Quer dizer, a liberdade é uma coisa que está dentro de nós, né? Necessariamente. Então, as concepções outras, a segunda concepção, que une necessidade e liberdade. Tem origem nos estoicos, né? Que sobretudo com Zenão de Sítio, que depois outros tantos vão seguir, preservam de certa forma as ideias de Aristóteles, que a pessoa tem uma ideia da autodeterminação, do que a pessoa é livre para agir sem ser forçado ou constrangido, mas eles dizem o seguinte, que existe um todo no universo que vai acontecer, necessariamente vai acontecer, e coloca como parte do todo necessário esse agir livremente, porque age necessariamente. Tem uma força interna. As coisas naturais acontecem por uma força interna. Então a liberdade também é uma força interna. O todo, a natureza para os estoicos, a substância para Spinoza e o espírito da história para Hegel, esse todo, ele envolve as coisas que acontecem necessariamente e dentro do que acontece necessariamente está a liberdade. Então, a liberdade é um poder incondicionado para escolher, pois age por seu poder interno, né? A necessidade é a maneira para a qual a liberdade do todo se manifesta, agir ou fazer em conformidade com a natureza do agente. Então, aquela pessoa consciente age porque sabe que a liberdade faz parte do conjunto do mundo, do todo, né? Então, nós temos ainda outros que vão trabalhar essa ideia que une necessidade e liberdade, como se a liberdade fosse algo componente de todas as necessidades. E aqui nós temos o Hegel dizendo o seguinte: todo é racional e as partes o são quando agirem com as leis do todo, para o bem da totalidade. Então, o todo, o grande espírito da história, da construção do mundo, ele compõe a liberdade como parte dessa autoconsciência, que eu tenho autoconsciência do meu redor do todo, então eu tenho liberdade porque eu componho o todo. E Baruch Spinoza diz o seguinte: essa essência, né, que compõe o todo, eu tenho a liberdade, é parte ativa para mim atuar nesse todo, no eterno, nas coisas divinas, nas coisas de Deus. Imagine que Deus seja algo como Spinoza falava. Deus é tudo. São os homens, a natureza, o mundo, o universo, os planetas, todos os astros. Isso é o Deus, né? Então, Deus é uma coisa natural. Ele era um deísta. Então, nós temos liberdade compondo esse todo. Então, o que é necessário também é o ambiente da liberdade. E o ambiente da liberdade é o ambiente necessário. Então não pode ser um joguete das condições, mas agir sobre elas, porque compõe o todo. Então você agir livremente compõe o todo. Os estoicos diziam que livre é aquele que a razão conhece a necessidade natural e controla a irracionalidade dos impulsos instintivos. Se você controla os seus impulsos instintivos, você está entrando em sintonia com a grande natureza. Para Spinoza, o livre é aquele que age por necessidade da sua própria essência, aquela força interna que me leva a agir na conformidade com o que eu penso, o que eu sinto lá do meu coração, da minha vontade, né? Para Hegel, na história da humanidade, nós inventamos a cultura e dominamos a natureza. Isso necessariamente é uma condição humana, né? Através do trabalho, da linguagem, da arte. Individualmente, a gente descobriu a liberdade quando surgiu o livre-arbítrio, que a gente
pôde ter a concepção lá de Santo Agostinho que a gente pode escolher as coisas, a consciência de si, que eu posso escolher as coisas para cá, para lá, para o bem, para o mal. Modernamente, quando a gente começa a pensar na Idade Moderna, quando surge a grande reflexão, a razão pensar por si próprio, né? Galileu Galilei, com Emmanuel Kant e tudo mais, onde a vontade da razão é independente do valor externo. Nessa época o homem começa a reagir contra as autoridades que diziam que era verdade, livros que diziam que era verdade, e fala assim, ó, vamos acreditar na sua própria consciência. Então Hegel diz o seguinte, que essa totalidade ela é histórica, é uma razão histórica que faz você ganhar consciência e consciência da liberdade, necessariamente ganhar consciência da liberdade. Então, a terceira concepção que vou apresentar agora é a liberdade como possibilidade objetiva, né? Filósofos como Merleau-Ponty, Lucien Goldman e Georges Lukács, eles unem elementos das duas anteriores, né? Daquele de Aristóteles e Sartre, que falava da escolha da pessoa para agir ou não agir, e daquela que dizia que unia a necessidade com a liberdade, que a liberdade era uma condição necessária. Então, diziam que as escolhas são condicionadas por várias circunstâncias psíquicas, culturais, históricas e tal. Nós somos livres porque temos o poder de fazer algo nesse entremeio aí, né? Porque o sujeito é subjetivo, ele estabelece avaliações de si próprio diferente dos outros, mas objetivamente na sociedade tem efeitos. Então, determinada direção que a gente quer conduzir a nossa vida, as coisas da nossa vida, então nós temos a liberdade. Significa que é nossa capacidade de perceber ali na sociedade, nos meios, naquilo que acontece na vida psíquica, cultural, histórica, as possibilidades e poder mudar o curso da história. Então, como possibilidade objetiva, mudar o curso da história. Seja eu atuando politicamente, seja eu atuando psicologicamente, nas artes, atuando revolucionariamente, atuando reagindo a um gosto, né, estético, a um gosto cultural, a um comportamento social, ou adotando aquele comportamento social. Então, que é liberdade? É a capacidade para a gente perceber possibilidades e poder mudar o curso das coisas ou se adaptar aos cursos das coisas. Então, isso é uma possibilidade objetiva, né, que é trabalhado nessa tese. Por fim, então, gente, o ser humano percebe que ele tem um curso na história, né, na sua história de vida, porque ele percebe que vai morrer, né? O ser humano não tem consciência do seu nascimento, mas tem consciência do seu falecimento. Então, esse período é um período que se faz a análise. Para Sêneca, o estoico, diz o seguinte, o homem só será livre o dia que morrer, que ele vai perceber se for feliz ou não. Para os existencialistas, como Sartre, vai dizer o seguinte, a existência sempre precede a essência. Então, a vida é a busca da liberdade e da felicidade é na vida. A morte é solidão, você morre sozinho. Né? E viver é estar com os outros, compartilhar os corpos, compartilhar ideias, intersubjetividade, né? Baruch Spinoza falava isso muito da intersubjetividade. A ética nesse mundo, a construção de uma relação justa, consciente, livre, responsável, cria um ambiente generoso, justo. Portanto, esse ambiente generoso, justo, ele é o ambiente da liberdade. Então, a vida ética é uma reciprocidade entre sujeitos construindo essa justiça. Então, vida, ética e intersubjetividade leva a gente a ter um conceito do que seja a liberdade. Então, Spinoza afirma que o ser humano é mais livre na companhia de outros seres humanos para viver uma vida livre, uma vida feliz. E esse sujeito é ético, tanto quanto livre, quando age com generosidade e sempre de boa fé. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido esse conceito profundo, né? E na verdade tem muito mais coisas para estudar sobre a questão da liberdade para a gente ser ético com liberdade. Valeu, até a próxima. Filosofia.